A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, vosso amigo Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa manhã para levar uma palavra de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus nos dá a direção, aquilo que o Senhor quer que nós falamos. Porque fomos chamados para pregar o Evangelho, né? E hoje Deus deu uma palavra que vem de acordo com essa mensagem. Ide pregai o verdadeiro evangelho a toda criatura. Sabe, igreja, nós estamos num tempo desfavorável, aonde como Jesus tem pressa, o inimigo também se apressa a tirar você, a distrair você, para que você venha se desprender do reino espiritual. Mateus 6,33 diz: buscai o seu reino, a sua justiça e as demais coisas ele nos acrescenta. Muitos estão focados nos seus propósitos, nos seus anseios, nos seus egos, e esqueceu que temos um compromisso com a nossa salvação, igreja. Um compromisso com a nossa salvação. Você tem que construir a sua casa, mas a casa espiritual, não material. Aonde você quer morar na sua eternidade? Muitos desejam carro, uma mansão com piscina, um bom emprego. Muitos desejam muitas coisas. Mas uma coisa eu quero dizer a você, amada igreja. Procura desejar um lugar que você vai morar por a eternidade. Lá você vai se sentir realizado. Ali você vai se sentir realizado. Nós temos que entender que a nossa morada não é aqui, igreja. Aqui somos passageiros. Aqui somos peregrinos. Nós temos que construir a nossa casa celestial. É com nossos atos, com a nossa dedicação, com nossa fé, né? Crendo que iremos para um lugar, que tem um lugar que nós vamos morar. E lá nós vamos morar com quem? Com o Pai. Morar com o próprio Deus. Aleluias. E a Bíblia diz que Isaías foi escolhido. Isaías foi escolhido. Profeta messiânico. Sabe, igreja, que você pode ser o escolhido nessa manhã. Por Deus, não pelo homem. Não aqui pelo bispo. Você pode ser tocado pelo Espírito Santo, como Isaías foi tocado. Quando ele teve o encontro face a face com Deus, ele mudou o seu pensar, o seu agir, até no seu falar, porque ele tinha línguas pesadas. Sabe, igreja, eu falo de mim. Quando eu também não conhecia Deus, eu se achava que eu conhecia Deus do meu jeito. Não era do meu jeito. Quem tem a presença do Espírito Santo é algo que você nunca mais vai sentir na sua vida. E você não vai querer abrir mão. Porque a presença de Deus, Ele é o nosso suporte. Ele nos dá toda a caminhada segura, nos alavanca. Ele nos molda, nos capacita, nos ensina. Ele nos dá autoridade. Sabe, igreja, Ele é um Deus muito rico. Ele tem benevolência para mim e para você a todo momento. Quando Ele der para um, não falta para o outro. Então, lá Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó. Então disse ele, ao contrário, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Então, quer dizer, Isaías falando, depois disso que ele se apresentou, que ele tal, que ele, né? E ele disse, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Deus está querendo te enviar, igreja, a evangelizar. Deus está querendo te levar, enviar você a pregar as boas novas.
porque Ele tem o melhor para mim e para você. E nesse mesmo livro, Isaías, lá no princípio, no início, do livro Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. É assim que Deus fala essa manhã. Você quer? Você quer? Então, Ele está dizendo, só obedeça, que você vai comer o melhor dessa terra. Porque Ele tem o melhor para dar àqueles que obedecem, aqueles que andam no caminho dEle. Ele tem muito mais para nos dar do que nós pedimos, igreja. E aí Ele quis dizer, aí Ele continua dizendo: a quem enviarei? Ele ouvindo a voz de Deus. E quem há de ir por nós? Então disse: eu, eis-me aqui, envia-me. Ele se ofereceu. Amém, Cristiana? Vamos orar assim. Quiser deixar teu WhatsApp aí, deixa aí que nós vamos orar. Daqui a pouco eu oro, mando mensagem para você, oração, tá bom? E aí, ele se ofereceu, sabe por quê? Ele se sentiu tão grato, que Deus perdoou os pecados dele, que ele se sentiu no sentido de levar as boas novas. O verdadeiro nascido de Deus, ele tem esse dom. Corre na veia sanguínea, a mente, a vida dele, ele é separado para Deus, ele não vive mais nos moldes que ele vivia antes. Ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ser nascido de Deus. Nós temos que nascer de Deus. Nós temos que nascer do grande Deus, aquele que nos criou, aquele que nos tornou. E aí, lá no versículo 9, diz: então disse ele, vai. Se você se oferecer hoje para Deus, amém, amado, vamos orar sim. Oremos sim, não fazemos acepção de pessoas não. E aí ele disse, vai. Ele está querendo dizer para você hoje, quer fazer as coisas boas? Quer oferecer algo de bom para as pessoas? Então vai. Quer ajudar as pessoas? Quer ser um bom samaritano? Então vai. Você sentiu de ajudar alguém? Então vai. Não pergunta para as pessoas, porque com certeza você vai ouvir de pessoas que não há necessidade. Nós ouvimos sempre isso. Não precisa disso, não precisa aquilo. Porque aquele que é nascido de Deus, ele tem uma compaixão dentro dele. Ele se compadece da dor do próximo. Ele não gosta de ver injustiças e nem maldade. Então, Isaías se mudou o comportamento dele. Quando ele foi perguntado, que ele ouviu de Deus, a quem enviarei? Ele se apresentou, eis-me aqui. Era o meu caso, igreja. Eu servia a Deus do meu jeito, do meu modo, e não tinha nada a ver. Quando eu nasci de Deus, que eu tive a oportunidade de face a face ouvir a voz do Senhor, Ele sussurrou no meu ouvido. Ali eu fui convencido de fazer o ID. Então eu vim. Vai, eu fui. E aí o que ele disse? Olha o que ele disse. Vai e dize a esses povos. Quando nós vamos, nós já vamos na direção de quem? Daquele que enviou. Quem te enviou? O Espírito Santo, o próprio Deus. Ele precisa de instrumentos. Ele diz na Bíblia, na palavra dele, que a ceifa é muito grande, igreja. Há muito trabalho, mas há poucos trabalhadores. Poucos querem compromisso. Poucos são ocupados nos seus afazeres, que nem Marta. Não fazia que nem Maria. Quando tem uma live, poucas pessoas não querem ouvir. São pouquíssimas pessoas. E irmão, ele sabe que eu ouvi uma palavra de Deus. Antes de eu entrar na live aqui, eu ouvi 3 mensagens antes. Fiz uma oração antes, que eu faço oração da manhã, da tarde
da meia-noite e da madrugada. É o hábito que eu tenho. O Espírito Santo coloca no meu coração o nome das pessoas e ali eu vou orando. Aqueles que têm passado da minha life, eu apresento a Deus. Porque Ele sabe quem passou, quem não passou. E aí nós apresentamos as pessoas a Deus, porque Ele conhece todos. Nós podemos até esquecer, mas o Senhor não esquece. Então o que Deus está querendo dizer essa manhã? Vai pregar a palavra, vai falar que Jesus está voltando, que Ele está bem próximo. Vai falar para a pessoa sair dos maus caminhos. Vai falar para a pessoa procurar conhecer a Deus. Vai falar para a pessoa que faz muita fofoca, faz muita intriga, tem muita discórdia em casa, briga, discussão. Vai falar para ele que tem um Deus que conserta. Vai falar para ele que tem um Deus que entra no seu lar, que Ele modifica, porque ele entra com a paz, Ele entra com a luz, e ali Ele entra com a perseverança, Ele entra com ânimo, onde tem desânimo Ele tira. Então Ele disse, vai e diz a esse povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Igreja, é o que está acontecendo hoje. Quem há de ir por nós? Sabe, igreja, aquele que aceita o chamado. Aquele que aceita. O que há de ir por nós? Aquele que aceita. Aceita o chamado de Deus. E entra para uma equipe celestial. Sabe, igreja, quando nós vamos ministrar em alguma igreja, alguma cidade, algum evento, nós vamos lá representar o próprio Deus. Ele nos dá autoridade. Tudo ali é falado com permissão dele. Você nunca e jamais vai falar aquilo que você quer, porque você está ali representando o próprio Deus. Aprenda isso, igreja. Quem é esse homem que prega desse jeito? Não é ele. Simplesmente é os lábios dele que é usado pelo Espírito Santo. Porque quando você é tomado pelo Espírito Santo lá naquele altar, igreja, te garanto para você que você nem lembra do que está falando. Parece que você está anestesiado, dominado pelo Espírito Santo. E ali você fala para aquele povo o que eles precisam ouvir. Só Deus sabe, você nem sabe, você não conhece ninguém, mas Deus conhece a todos. Aleluias. Sabe, igreja, da qual fazem parte a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluias. E os anjos e os servos comissionados. Essa é a equipe de Deus. Essa é a equipe de Deus. A equipe de Deus anda sintonizado com Deus, ligado com Deus. E eu quero dizer para você essa manhã que eu tô com meus dois cachorrinhos aqui, os bichinhos já estão querendo sair. Os bichinhos são assim, viu? Eles querem tirar atenção, chamar atenção. Então, igreja, o que eu quero dizer? Isaías ouviu a voz do Altíssimo e cumpriu a missão com zelo e prontidão. Então você tem que cumprir com zelo, não do seu jeito. Não é bem assim, eu vou fazer assim, assado, frito, não. Fazer do jeito que ele está mandando, do jeito que ele pediu, do jeito que ele deu a ordem. É assim que você tem que fazer. Você vai trabalhar numa empresa, tem que fazer do jeito que o patrão mandou. Lá você não pode. Você pode sim dar sugestão, né? Mas a última palavra é do patrão, né? E aqui também a última palavra é de quem? De Deus. Então ele procurou ser zeloso, pronto, né?
Mas hoje, quem escuta o que ele diz? Quem escuta, igreja? Isaías mesmo 53 fala: quem tem ouvido a minha pregação? Muitos não querem, igreja. Já está aqui, ó, ali, ó, tenho 2 pessoas ouvindo. Já chegou a quase 100. Ficou assim, fica oscilando. As pessoas hoje, eles querem ouvir o que eles gostam de ouvir. E aí é impossível conseguir a salvação. Nós temos que estar pronto para obedecer, igreja, não ser rebelde. Os filhos hoje estão pagando muito preço porque são rebeldes com os pais, não respeitam, desrespeitam. A Bíblia diz que se você honrar teu pai e tua mãe, terá vida longa e será próspero. Sabe, igreja? Muitos confundem próspero como prosperidade. Não é ficar rico. É ser uma pessoa com autoconhecimento, uma pessoa de saúde, uma pessoa que tem paz, tem mansidão, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que tem o brilho, tem a direção de Deus. Ele é uma pessoa atenciosa, não é uma pessoa agitada. Essa é a pessoa próspera. As bênçãos alcançam ele. Quando ele ora a Deus, acontece. É uma pessoa próspera. Por quê? Porque ele é obediente. E aí, o Senhor continua à procura de pessoas dispostas a levar a sua palavra aos aflitos e cativos deste mundo, igreja. Ele ainda está disposta a te chamar. Quando ele te chama, você fala: mas eu não sei pregar, eu não. Ele chama os não capacitados para capacitá-los, para que venha ser um vaso do jeito dele, do querer dele. Tem muitas pessoas viciadas em que sabe tudo. Até vai trabalhar numa empresa: não, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer. Amém. Mas é do jeito que o patrão quer. A minha esposa, a bispa, nós tínhamos uma loja na praia, nós viemos embora para cuidar da minha saúde. Lá nós tivemos uma empresa de ótica, trabalha com toda a linha de óculos. Ela se apresentou numa empresa e precisava de uma pessoa experiente. Ela falou assim: eu tinha uma loja lá na praia há 18 anos. Aí eles falaram assim: você está disposta a fazer uma experiência com nós? Ela falou: sim. Aí ela foi o quê? Se aprofundar numa área que ela ainda precisava de reciclagem. Deram um curso para ela. E ela está lá. Está indo muito bem. Entendeu? Mas faz do jeito que a empresa pediu. Quando falaram para ela fazer um curso, ela não falou assim: isso eu já sei. Não. Ela foi fazer. Falou: sim, eu vou fazer. Para ter o quê? Um conhecimento. Não é porque eu li já a Bíblia mais de 10 vezes, várias versões, que eu posso dizer que eu sei tudo. Não. Eu posso começar a pregar uma coisa, se querer pregar do meu jeito, e o Espírito Santo me dá de outra forma. É assim que o Espírito Santo faz. E ali, então ele está procurando quem? Aqueles que aceitam ser dirigido pelo Espírito Santo. Aquele que aceita as regras, as doutrinas, os mandamentos bíblicos. Nós temos que andar como Jesus tem andado, igreja. Não do jeito nosso. Quando nós aceitamos Cristo, nós vivemos em Cristo, não mais em nós. Nós estamos servindo Ele. Por isso que temos que estar sempre ouvindo a palavra, seguir os mandamentos, sempre se dedicando na leitura, na oração, na consagração, para estar apto, para estar pronto. Para a qual o Senhor vai te enviar uma mensagem, ou um socorro, você não sabe. Ele também não vai falar. Ele vai te direcionar. Depois você vai entender por quê, daquele jeito, daquele modo. E aí, além de nós ser chamados para pregar os abatidos, perdidos, os gemidos, doentes, nas lágrimas, os desesperados. Está entendendo, igreja? É aí que ele vai nos levando. É aí que ele vai nos levando. A coluna aqui está me incomodando. Ele vai nos levando, nos direcionando.
Mesmo sendo um chamado urgente, Deus nos dá ao homem aceitar o seu convite e oferecer a ele com máxima presteza e fidelidade. Sabe, igreja, nessa caminhada que eu estou, se nós não tiver fidelidade com Deus, fica difícil você servir a Deus, sabia? Fica difícil. Você tem que ter uma fidelidade com Ele. Você tem que andar conforme Ele quer que você anda. Que Ele quer que você anda. Não do seu jeito, do seu modo. Não do seu querer. Então Deus está querendo dizer para você, vai. Vai nessa fé. Tem sonho? Vai. Tem um projeto? Vai. Quer entrar nessa campanha? Vai. Está entendendo o que Deus está falando? Porque Ele está te autorizando. Deus está chamando os corajosos. Não os mentirosos. Não os que estão em dúvida. Não os que dizem quem sabe, talvez, não sei. Não, igreja. Paçoca, tá? O bichinho está aqui, está me insistindo aqui, ó. Tá entendendo, igreja? Então, essa manhã, reflita, examina o que você precisa avançar. Se alia a esse Deus. Só Ele pode te dar todas as diretrizes, só Ele pode te dar o que você precisa. Que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa ser alcançado pela graça e misericórdia desse Deus. Pai querido, nesse momento, Senhor Deus, estamos aqui, Pai querido, abençoando a todos que passaram aqui nessa live. Que o Senhor possa alcançar cada um deles, com a Tua graça, com a Tua bondade e misericórdia. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.